Em Drama Total, temos uma série de personagens que entendem que, acima de tudo, o reality é uma competição que só um pode vencer. E por isso, muitas das vezes fazem planos e tomam certas atitudes, duvidosas ou não, que acabam na eliminação de seus outros colegas. Então, é isso que iremos ver no vídeo de hoje, os personagens de Drama Total que mais causaram eliminações ao longo da série. E para esse ranking, estarei apenas contabilizando eliminações que são mérito de apenas um personagem. Por exemplo, na eliminação de Heather em Luzes da Maçã, não foi uma ideia totalmente do Harold e nem totalmente do Duncan. Os dois pensaram em votar juntos nela, então não conto para esse vídeo. Mas agora, em A Ilha dos Desafios, que por mais que foi a aliança dos caras que tirou a Bridget do jogo, foi uma ideia dada pelo Duncan, e que sem ele isso não aconteceria. Então, mesmo que tenha sido algo em grupo, o crédito é totalmente do Duncan. Agora que já esclarecemos as coisas, prazer, eu sou o Narigudo e hoje nós vamos falar sobre Drama Total. Empatados em quarto lugar, Justin e Duncan. O que se mostrou inicialmente como um rostinho bonito em A Ilha dos Desafios, se revelou em seu especial como um vilão boa-pinta, que usava de seu charme para enganar qualquer um, e em Luzes da Maçã é nisso que a sua estratégia é baseada. E ele tem um arco de vilão que dura até a metade dessa temporada, que em retrospectiva coloca 3 eliminações em sua conta. Justin foi responsável pela eliminação de Trent quando ouviu a conversa dele com a Gwen e foi tirar satisfação na frente de todo mundo, fazendo ela se sentir pressionada e dizer para votar no Trent. Mais tarde, ele também causou a saída de Gwen, ao chantageá-la fazendo a culpa com Sumila e ela acabar votando em si mesma para acabar com isso. E por último, ele também eliminou a Izzy. Ao descobrir que poderia ser o mais votado da noite, ele usou de seu charme para direcionar os votos que seriam dados nele para a Izzy, assim eliminando a garota. Duncan também não fica para trás e também tem em seu histórico de participação 3 eliminações. Na primeira temporada, ele eliminou a Bridget ao fazer uma aliança masculina e colocar ela como foco. Na segunda temporada, ele também eliminou a Leshana quando deu a ideia para Courtney convencer o Harold a votar com eles. E em turnê mundial, ele causou a eliminação de Tyler, quando fez o Alejandro prometer que não votaria nele. Então, muito provavelmente, ele que deu a ideia de votar no Tyler, já que os dois votaram juntos e o Tyler já é um aliado de Alejandro, então não faria sentido ele ter essa ideia. E eu sei que você deve estar surpreso com a colocação dele, eu também fiquei, mas se analisarmos, o Duncan pode estar envolvido em muitas eliminações, mas quase nunca as ideias em si partem dele. Ele sabe jogar com as pessoas a benefício próprio, sem que de fato suje suas mãos, dançando conforme a música e chegando longe muitas vezes. Empatados em terceiro lugar, Courtney e Mal. Que a Courtney é ambiciosa, certinha e até um tanto controladora, todo mundo sabe. Mas uma coisa que temos que saber é que ninguém deve entrar em seu caminho, porque então ela se torna uma força quase que implacável. Ela causou ao todo 4 eliminações durante as temporadas de Drama Total. Em Ilha dos Desafios, não temos muito dela como vilã, mas no episódio Em Quem Você Confia, após ser atingida muitas vezes por Sage, ela fica irritada e garante a eliminação da garota no mesmo episódio, dizendo no confessionário que quando ela diz que alguém vai ver, é porque vai ver mesmo. E em Luzes da Maçã, quando ela retorna com toda aquela raiva e fúria, ela já elimina o Owen logo de cara, quando todos votam nela, mas ela revela uma imunidade. E com ela estando imune, o único voto válido é do dela mesma. Então ela elimina o Owen sem mais nem menos. E mais pra frente, ela começa a desenvolver um romance com o Justin, apenas para distraí-lo do jogo e eliminá-lo da competição, usando a sua própria arma contra ele mesmo, coisa que dá muito certo. E em turnê mundial, quando empata com a Gwen em número de votos, ela vence a Gótica no desempate e joga ela do avião. Mal, um vilão que estreou em Só Estrelas, sendo uma das personalidades de Mike que ninguém imaginava que existia de fato, durante Só Estrelas eliminou ao todo 4 competidores, sendo eles Cameron, quando deixou ele a própria sorte em um buraco na caverna, fazendo que com o tempo ele caísse e fosse retirado por ferimentos, Alejandro, o impedindo de forma bem direta de ganhar a imunidade e de contar a verdade, o eliminando logo em seguida. Courtney, revelando seus planos de como ela pretendia chegar até a final, fazendo todos odiarem ela e consequentemente fazendo ela receber a maioria dos votos. E Gwen, quando prejudicou ela na semifinal, derrubando os destroços da mansão McLean nela, que a impediu de achar uma boa pintura e completar devidamente o desafio, resultando em sua eliminação. Empatados em segundo lugar, Scott, Bowie e Julia.
Scott era um vilão com uma estratégia bem simples, se fazendo amigo de todo mundo enquanto sabota a própria equipe secretamente para colocar a culpa em outras pessoas. E com isso, ele conseguiu eliminar 5 pessoas ao todo. Dakota, no segundo episódio de A Vingança da Ilha, sendo o primeiro a dizer para a equipe votar nela porque, segundo ele, ela não estava lá para jogar, coisa que a equipe acabou concordando. Dawn e Bee também foram suas vítimas quando nas duas situações ele sabotou a equipe e colocou a culpa neles dois, e como eles não eram tão próximos assim do resto dos participantes, ficou difícil de desmentir, e foram eliminados por Scott. Ele também eliminou Dakota novamente na fusão, pois ela era uma ameaça, então ele manipulou a Zoe, e quando todos votaram nele, Scott revelou ter uma estátua da imunidade. E o único voto válido foi o de Zoe, que fez Dakota ser eliminada. E por fim, ele também eliminou o Mike. Quando as suas múltiplas personalidades ainda eram um segredo, Scott usou disso para chantageá-lo e vencer o desafio. E como a recompensa do desafio era eliminar quem quiser, ele acabou eliminando o Mike. Bowie, um Alejandro só que na nova geração. Carismático, divertido, mas com intenções não tão boas assim. Ele também eliminou ao todo 5 personagens. Caleb, quando convenceu toda a equipe a votar nele com a desculpa de que ele era muito forte e possivelmente uma ameaça. Ele também teve uma forte influência na eliminação de Z quando sugeriu mudar o seu voto, o que fez todos irem na onda dele e assim eliminando o Z. Logo após isso, também foi o voto decisivo na eliminação de Chase, e ele sabia disso, mas fez isso por Emma, e também foi responsável pela eliminação de Julia, que após prometer que votaria junto dela, trocou o seu voto de última hora, eliminando a sua inimiga. E terminou a temporada eliminando Millie, mostrando as anotações dela para Priya, que causou uma briga entre as duas. E consequentemente fez ela ficar desestabilizada e ser eliminada no desafio seguinte. A sua rival Julia, a Heather da nova geração, curiosamente também acumula o mesmo número de eliminações causadas. Ao descobrir que MK foi a responsável por revelar ao mundo a sua verdadeira personalidade, Julia revelou para todos que MK pegou os pertences de todo mundo, assim eliminando ela. E na segunda temporada, ela eliminou a Nichelle, ao fazer um falso contrato de Hollywood, fazendo com que a Nichelle desistisse da competição. Mais tarde, ela eliminou sua própria amiga MK de novo, afinal, era ela ou a sua amiga, e ela não iria se eliminar. E perto do final da temporada, ela também foi responsável pela saída de Damian, quando roubou a sua estátua da imunidade, o deixando vulnerável e conspirou junto de Caleb. E ainda com a mesma estátua da imunidade, eliminou Priya antes da final. Quando todos pensavam que ela seria eliminada, ela deu a volta por cima e surpreendeu todos eles. Empatados em primeiro lugar, Heather e Alejandro. Esse primeiro lugar não poderia ser de qualquer outro personagem, além, claro, dos dois maiores vilões de Drama Total, Heather e Alejandro, que definiram o que era ser um vilão em Drama Total, com alianças, mentiras, chantagens, manipulações e todo tipo de maldade que você pode imaginar. Em A Ilha dos Desafios, Heather acumula ao todo 9 eliminações. Ela eliminou a Eva quando roubou o seu MP3, fazendo ela surtar com a própria equipe e ser eliminada por causa disso. Justin, quando após ela ler o diário da Gwen na frente de todo mundo, para desviar da eliminação, convenceu a maioria a votar em Justin, com suborno e manipulações. Beth, quando a garota se virou contra ela e a Heather não poupou esforços para mudar a visão que todos tinham da pobre Beth, sendo a causa direta da eliminação dela. A Heather também eliminou o Harold, distraindo ele durante o desafio, coisa que fez ele perder e logo em seguida ser eliminado. Ela também eliminou o Trent na fusão, quando beijou ele na frente de Gwen, o que fez todos pensarem que ele era um traidor. Assim, a maioria votou nele e ele foi eliminado. Heather também eliminou a Lindsay quando prometeu permanência no jogo para ela, mas não cumpriu com o acordo, traindo ela e a fazendo chegar em último lugar no desafio, o que a fez ser eliminada. Ela também eliminou o DJ, mesmo que não tenha sido intencional, mas foi a principal causa. Izzy, perto da final, quando formou uma aliança com o Duncan e exigiu que a Izzy fosse eliminada, porque a garota havia atingido ela com um dardo. E nos 4 finalistas, Heather mostrou que foi a causa de Duncan ter sido eliminado, dizendo que foi culpa dele por não querer formar uma aliança com ela naquela parte do jogo. E em turnê mundial, ela é a causa direta da eliminação de Blaney, quando deixou explícito seu voto nela e ainda convenceu o Alejandro a votar junto dela. E o Alejandro, que fez quase que uma limpa em turnê mundial, empatando com a Heather no maior número de eliminações causadas em uma única temporada,
9 também. A sua primeira vítima em turnê mundial foi Harold. Alejandro, usando a sua boa lábia, fez Harold pensar que para conquistar Leshana, precisaria de um ato heróico. Então, por influência de Alejandro, ele se eliminou no lugar de DJ. Após ele, a surfista Bridget. Alejandro sabia que poderia enganar todo mundo com o seu charme dentro do jogo. Então usou disso para fazer com que Bridget ficasse completamente apaixonada por ele. Ele flertou com ela e a fez ficar presa em um mastro, o que atrapalhou muito ela e a fez ser eliminada. Logo após isso, Leshana foi a próxima eliminada por ele. Ela estava completamente cega, e ele havia investido muito tempo manipulando ela, e até quando a Heather, que era sua amiga, tentou avisar, ela decidiu defender do Alejandro, se distraindo durante o desafio e causando a derrota de sua equipe, sendo eliminada após isso. DJ também foi eliminado por Alejandro. Quando próximo à fusão, Alejandro fez ele acreditar que estava livre da maldição, mas conforme DJ foi voltando ao jogo e mostrando ser uma ameaça, Alejandro desmentiu tudo isso, fazendo DJ voltar a ficar paranoico, perdendo o desafio e assim sendo eliminado. E antes da fusão, conforme o jogo foi acontecendo, Noah levantou suspeitas sobre ele, e Alejandro não gostou nada disso. Então Alejandro convenceu Tyler a votar junto dele e eliminou Noah. E na fusão, após o retorno de Duncan, quando Tyler vê Duncan e Gwen se beijando no confessionário, ele fica muito nervoso e Alejandro percebe isso. E após reunir todas as pistas, ele faz com que Tyler conte para todo mundo. Assim, consequentemente, a equipe Amazônia entra em um enorme conflito e a Gwen é eliminada. Ele foi a principal causa da Gwen ter levado tantos votos, e a Courtney só acabou de eliminá-la. Ele também eliminou Owen quando convenceu boa parte das pessoas a votarem nele, afinal o Owen era muito popular e uma ameaça. E nos 5 finalistas, ele sabotou todas as chances de Duncan vencer o desafio, para que ele fosse eliminado, pois era uma grande ameaça ao seu jogo. E na semifinal, ao estar em um desafio mano a mano contra Cody, ele só deu um empurrãozinho e o eliminou. Agora em Só Estrelas, ele só causou uma eliminação, e foi justamente a de sua amada. Alejandro roubou a estátua da imunidade que a Heather havia guardado durante o desafio. Então, quando a Heather convenceu todo mundo a votar nele, ele revelou 2 plot twists, que ele conseguia andar e que estava com a estátua o tempo todo, e que a Heather era a pessoa que seria eliminada naquela noite. E por fim, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu mesmo fiquei bastante surpreso conforme fui escrevendo o roteiro. Eu pensava que a Courtney e o Duncan teriam causado mais eliminações, mas não foi assim. Mas de qualquer forma, os dois foram muito essenciais para a história. Eu espero que vocês tenham gostado da lista. Deixem aí embaixo nos comentários as suas opiniões, que eu vou ler todas elas. Deixe o like no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui, obrigado você que ficou até o final do vídeo, e até logo pessoal, fui!